Boa noite a todos. Hoje, dia 12/11/2024, vamos iniciar nossa primeira aula no módulo Comunicação Empresarial. Vamos aí começar mais um módulo. Vamos estar fazendo aí uma introdução nessa aula de hoje, uma introdução daquilo que nós vamos estar comentando nos próximos dias. Agora nós vamos conversar um pouco. Eu quero conversar um pouco com vocês. No ponto de vista de vocês, o que é uma boa comunicação empresarial? Se vocês não tiverem ideia também do que seja, não tem problema. É só falar, professor, não tem ideia do que seja. Tudo bem que você não sabe o que é uma boa comunicação empresarial, mas você sabe o que é uma boa comunicação. Calma, gente, um de cada vez, que senão atrapalha, né? Cadê os supervisores de RH? Quero ouvir vocês. O seu Divino já levantou a mão. Seu Divino, o senhor não me mandou o negócio lá, eu fiquei esperando ontem, é porque o senhor não teve acesso ainda? Pode falar, seu Divino. Eu vou te mandar o baixar lá o edital, aonde que tá, eu vou te mandar o print para você ver lá. Beleza, Com- maravilha. Comunicação é você saber conversar com clareza, né, para que a pessoa que está ouvindo possa entender o que você está falando. Muito bem, seu Divino, parabéns. Quando a gente está nas aulas presenciais, a gente costuma fazer uma dinâmica. Aí a gente vai no ouvido, a gente coloca as pessoas assim numa fila, uma após o outro. Boa noite, Lília, seja bem-vinda. A gente coloca as pessoas assim, uma após o outro, em semelhança de uma fila, e aí a gente fala para a primeira pessoa uma frase, para que essa pessoa possa falar para a próxima pessoa, que possa falar para a próxima pessoa, para a gente ver o que chega lá no final. E é incrível. Eu já fiz isso algumas vezes e nunca chegou a mesma coisa lá no final. Sempre chega algo diferente. Vocês já participaram dessa dinâmica? Já, professora, já participei. É como o telefone sem fio, né? Telefone sem fio, exatamente. Eu brincava muito disso quando era criança. É incrível, né? A gente fala algo assim, o negócio vai virando uma bola de neve, lá no final tá totalmente diferente. E por que que chega diferente? A comunicação. Mas a comunicação, inicialmente, ela foi perfeita, não foi? Tipo assim, o diretor passou pro gerente, nem a comunicação. Comunicou alguma coisa, uma informação. Essa informação precisa ser repassada até chegar nos colaboradores, lá no chão de fábrica. Como que essa informação vai chegar lá se ela não for muito bem administrada ao longo do caminho? Imagina que essa informação teria que passar por 10 pessoas até chegar onde ela precisa chegar. Se essas pessoas não anotarem, não fizerem anotações referente àquele tema que ele precisa abordar, naturalmente que ele vai perder a essência do conteúdo até chegar onde ele precisa chegar. É assim? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa anotar algumas coisas, né? De repente fazer uma planilha com alguns tópicos, né, dentro da apresentação, para a gente poder não se perder no meio do caminho. Boa noite, Letícia, seja bem-vinda. Boa Porque noite, professor. Boa noite a todos. é muito fácil, gente, a gente se perder. Muito fácil. Se a gente não conseguir focar mesmo naquilo que a gente quer. E outra, nós somos movidos por culturas diferentes. Nós somos movidos por interesses talvez diferentes. Nós somos movidos, né, por capacidades diferentes. E muitas das vezes
paixão por alguma coisa pode nos fazer errar no meio do caminho, pode nos fazer errar na transmissão dessa mensagem. Então, de repente, eu tenho uma mensagem para transmitir para os meus colaboradores, né? A mensagem veio da diretoria e a mensagem é clara, porém, eu, por conta das minhas paixões ou da minha cultura, eu acabo distorcendo um pouco desse negócio. Aí essa conversa ela chega um pouco diferente do que ela deveria ter chegado no local de trabalho, por conta da minha cultura, por conta dos meus interesses. É certo isso? Não, não é. Então, se eu tenho uma informação, né, que foi passada pela diretoria, essa informação tem que ser passada para os meus colaboradores. Eu preciso transmitir essa mensagem, né, de forma organizada, sincrônica, de forma que eles entendam, e a mensagem tem que ser a mesma que foi passada lá pela diretoria. Não posso me fantasiar no meio do caminho por conta de um interesse meu. Então, eu tenho que passar exatamente o que foi passado para que os meus colaboradores possam estar entendidos do assunto, para que eles possam saber o que está acontecendo de fato. E muitos não passam, né? Já tive exemplos aí de alguns coordenadores que quando foi para passar a informação, eles, né, não quiseram passar. E aí tem N motivos para isso. Por exemplo, quando eu trabalhava numa empresa, a gente trabalhava na Pfizer, eu era contratado através de um RH chamado Luandre. E esse RH chamado Luandre estava tendo um custo muito alto para a Pfizer. E a Pfizer estava num momento difícil, né, e ela queria reduzir as suas despesas. Então a Pfizer ela passou um pronunciamento dos diretores para os gerentes, dos gerentes para os coordenadores, que deveria chegar até os funcionários. Essa mensagem foi passada 6 meses antes do fato acontecer. E o meu coordenador, ele segurou, ele não passou essa mensagem. Ele segurou essa proposta que foi passada, né? A Pfizer iria fazer umas mudanças. Nessas mudanças, nós seríamos demitidos do RH Luandre e seríamos contratados em outro RH chamado Vet Service. Era um RH novo, estava começando naquele momento. Então, a Pfizer decidiu investir naquele RH porque custaria mais barato para ela, né, pagar os colaboradores naquele RH do que no outro que a gente era contratado. E o nosso coordenador ele segurou essa informação até 3 dias antes de tudo isso acontecer. Aí faltava 3 dias para acontecer tudo, e ele veio e fez uma reunião e passou as informações conforme deveria ter sido passado há 6 meses atrás para aquele funcionário que não quisesse permanecer na empresa já ir procurando outro emprego, né? Então ele não passou, ele ficou com medo de trazer uma desmotivação para a equipe e ele tomou a decisão de não passar. E isso foi ruim, nem por um lado, exatamente porque aquele colaborador que decidiu não permanecer na empresa, agora ele tinha pouco tempo para ele conseguir outro emprego, né? Então, acaba que ficou um pouco prejudicado, principalmente aqueles que não tinham ali garantido o seguro-desemprego. Aquele que tem ainda até que nem ia dar uma equilibrada, mas aquele que não tinha e decidiu não ficar, teve que conseguir um emprego bem rápido. Por outro lado, né, foi bom porque a equipe trabalhou motivada até naquele dia, né? No dia que ele trouxe a notícia, aí a gente trabalhou 3 dias, assim, muitos animados, né? Porque a gente ia passar por um processo, por uma mudança. Essa mudança não iria influenciar muito na nossa rotina diária, mas ia ter uma certa influência, porque a gente ganhava salário, a gente ganhava um vale alimentação, a gente tinha um plano de saúde executivo muito bom
E a gente tinha esse vale alimentação, a gente não precisava justificar. Então a gente ganhava, né, um valor X por mês e não precisava estar justificando aquilo. E nessa transição, nessa mudança, teria que ter nota fiscal para justificar esse vale alimentação. E a gente perdeu também o plano de saúde nessa transição. E aí isso trouxe uma desmotivação muito grande. Tanto é que umas 4 pessoas decidiram não ficar na empresa. Então a gente ficou até eles conseguirem outros colaboradores, né? A gente treinou os colaboradores e a gente saiu. Inclusive um dos que saiu foi eu. Na época eu já estava fazendo faculdade, já estava no 6º período da minha faculdade, já estava querendo procurar outro meio, trabalhar com outras coisas, né? Na época lá eu trabalhava como vacinador, eu vacinava os animais da perdigão, os suínos, a gente fazia uma vacina neles e eu não estava mais afim de ficar lá, porque eu estava formando em administração e lá não tinha como eu crescer. Eu ia ser vacinador, se eu ficasse lá a vida toda, era vacinador a vida toda, porque o cara que era meu coordenador, ele era veterinário. Então, para ser coordenador, precisava ser veterinário. Eu já estava na área de administração, então não ia rolar. Esse lugar aqui não é para mim. Então, eu já aproveitei a oportunidade e peguei descendo. Mas pensem comigo, né? A informação, né? Nós estamos falando de comunicação. A comunicação ela não foi eficiente ou a comunicação não chegou como deveria ter chegado. Isso poderia custar ali a demissão do coordenador. Ele não foi demitido, mas ele foi transferido para uma outra unidade. Como ele era um cara muito bom, então a empresa não quis demitir ele. Então eles migraram ele para uma outra área, assim, digamos, ruim. Ele precisava começar do zero lá, porque aqui ele já tinha toda uma estrutura. Ele começou do zero aqui em Rio Verde, e aí ele teria começado do zero novamente em outro lugar, montando toda a estrutura novamente. Lógico que tudo era bancado, né, pela Pfizer, mas ele teria aquela dificuldade de começar tudo de novo, né, contratar pessoas, treinar pessoas. Então, assim, o início é muito difícil. E ele teve que fazer tudo isso por conta dele não ter passado a informação no tempo que deveria ter sido passado. Por conta, né, de acreditar que isso traria uma certa desmotivação. E sim, traria uma certa motivação e trouxe, né? Mas era a responsabilidade dele passar a informação. Bom, eu contei aqui uma história, né, falando sobre a comunicação, como a comunicação deve ser, né, como deve ser feita essa comunicação. Seu Divino, pode falar? Lá na empresa onde eu trabalho, lá na Rumo, lá tem o cargo de maquinista, né? E tem o auxiliar de manobra. O auxiliar de manobra é o que auxilia o maquinista. Um dos requisitos que eles pedem lá é a pessoa saber conversar, sabe? Eles conversam através do rádio portátil. Ou seja, tem que ser uma comunicação bem, bem clara para que a outra pessoa que possa ouvir. Por exemplo, como que o maquinista está lá na frente, lá na frente, na máquina, quem é que posiciona o trem para carregar lá na tulha, lá que são duas tulhas de 12 bicas. Então, seis uma e 6 na outra. Então, é posicionado dois vagão, né? Quem é que recua esses vagão é, o, é, o, a manobra que faz esse serviço, sabe? Ou seja, ele tem que falar com o maquinista, né? Recuar os vagões. Se o maquinista não entender, tem que não faz nada se o maquinista não entender, ou vice-versa, se o manobra também não entender, não faz a operação. Porque qualquer errinho que der lá na hora de posicionar os vagão, cada bica solta no mínimo umas 3, 4, 5 toneladas, entendeu? Aí se cai no chão, cara, aí para a produção. Aí você tem que
parar a produção e limpar. Então, a comunicação entre os dois é super, o que eu posso dizer? Tem que estar em sintonia. Não pode um ficar duvidando da palavra do outro. Ah, eu não entendi. Pode repetir? Repete. Mas não faça se você estiver em dúvida, entendeu? E eu fico reparando lá, que a comunicação que eles fazem lá o cara fala recua 2 vagões. Aí o maquinista vai, recua. A hora que os 2 vagões estiver nas duas bicas, nas duas tulhas, aí ele fala, para, né? Tem um jeito deles falar lá, que eu não sei mais ou menos que eles falam lá, mas a hora que estiver certinho, cada bico, cada no vagão, é certinho para cair, aí o manobra pede para parar. Se andar mais um pouquinho, cai fora no chão. Aí acaba a produção, aí o ferro entra, mas entra bonito. Então a comunicação tem que ser primordial, tem que ser com clareza, um escutar, entender e vice-versa. Se não escutar, tem que perguntar o que repete a pergunta, mas não faça nada se você não entender. Muito bem, seu Divino. Bom exemplo que o senhor trouxe para nós. É como se o maquinista ali fechasse os olhos e fosse orientado só pelo que está ouvindo. Então ele não está vendo, ele não enxerga, né, um local. Então ele pode fechar os olhos e ser guiado pelo a pessoa que está fazendo o controle lá para o lado de fora. Muito bom. E a comunicação tem que ser perfeita, porque senão ele não vai conseguir, né, ali fazer o que precisa ser feito. Muito bom. Nós temos aí os comunicadores de torres, né, de aeronaves também. Já parou para pensar quantos aviões descem no aeroporto? Eles não trombam uns com os outros, né? Então tem um momento certinho para um descer, um momento certinho para um subir. Aí ele tem os controladores de voo. E eles precisam ter uma comunicação perfeita, né? Na empresa não é diferente. Essa comunicação ela tem que ser perfeita também, porque se ela não for perfeita, se ela não for boa, vai ficar todo mundo, né, navegando a esmo, sem saber para onde está indo. Então tem que ter boa comunicação. E a comunicação, gente, isso aqui é essencial, nasce dentro de casa. Boa comunicação, né? A gente tem que ter uma boa comunicação dentro de casa com a nossa família, com nossos filhos, com a esposa, o esposo, vice-versa, porque senão a gente vai viver discutindo por coisas que não faz sentido algum, né? Exatamente por conta de não ter comunicado ou antecipado ali alguma coisa. Então é muito importante a gente conversar, né? Falar, olha, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Geralmente, quando eu vou organizar algumas coisas, né, eu sempre falo para minha esposa, estou indo para tal lugar, estou fazendo isso, indo para tal lugar, né, vou fazer isso, aquilo outro. Ou seja, sabe para onde eu estou indo, que eu vou fazer. Porque se de repente acontece alguma coisa, né, a gente está sabendo, a gente sabe onde que foi. E eu sempre falo para meus filhos, olha, se você vai à escola de música, então você precisa falar, pai, eu vou à escola de música. Onde é o caminho que você vai para a escola de música? Então esse é o caminho todos os dias. Foi para a escola de música. A hora de voltar, não chegou no horário, eu vou atrás. E por onde eu vou? Pelo caminho que sempre faz. Então vai naquele caminho, volta naquele caminho. Eu preciso saber se está tudo bem. Se muda o caminho ou se vai para outro lugar, eu não sei onde está. E aí está correndo um sério risco, né? Porque a gente não sabe onde está e não pode fazer nada para ajudar. Tudo por conta da falta de comunicação. Pode acontecer muitas coisas, né? A gente escuta muitas histórias. Então há necessidade de ter comunicação, de saber o que está fazendo, para onde está indo. E quando eu falo esses exemplos, né, do nosso cotidiano dentro da nossa casa, exatamente para exemplificar que na empresa funciona da mesma forma. A comunicação ela tem que ser perfeita, senão as coisas vão desandar. Se a gente não tiver uma boa comunicação, se a gente não conseguir se orientar, né, a gente não consegue, né?
Aí eu acho até interessante que existe a tal da comunicação corporal também, né? A gente faz um gesto assim, a pessoa já entende, né, que tem alguma coisa ali, precisa comunicar alguma coisa, não estou entendendo, fala de novo, né? De repente a gente faz ali um gesto, né, comunica através de um gesto e a pessoa entende. Isso é muito bom, né? De repente, você está lá na empresa, né, tem muito barulho, você está tentando, às vezes você vai falar, né, a pessoa não vai te ouvir, mas um gesto que você faz vai fazer com que aquela pessoa desperte a sua atenção para você, né? De repente, tem uma máquina quebrando lá em cima e aí você fala com o cara, ele não está te ouvindo porque tem muito barulho. E aí de repente você faz um gesto, né? Comunica com ele através de um gesto. Ó, olha para cima, vai cair, tá quebrando tudo. Quer dizer, o cara vai entender mais ou menos que tem alguma coisa errada. Ele vai começar a procurar, né? E você faz um gesto, corre, né? E aí a pessoa vai correr, vai sair daquele lugar e não vai correr o risco ali de sofrer um acidente. Comunicação. Agora, a comunicação mesmo, na questão gerencial, ela é primordial, porque a empresa, ela funciona da seguinte forma. Lá no topo da pirâmide, nós temos os diretores, ou gerentes, ou proprietário dessa empresa. E essa pessoa aqui no topo, muitas das vezes, ele não está diretamente ligado às pessoas que trabalham ali no chão de fábrica ou as pessoas que trabalham na parte operacional. Então ele dificilmente ele vai lidar com essas pessoas ou conversar com essas pessoas. Não é porque ele quer, não é porque ele é metido, não é porque ele é melhor que os outros. É exatamente porque a função dele está a um nível um pouco mais acima e não tem como ele se misturar, né, ou trazer o que ele faz lá de cima lá para baixo. Não vai rolar, né, não vai dar certo. E a mesma coisa é a pessoa que está ali né, trabalhando na parte operacional, querer levar um problema da parte operacional para o diretor lá em cima. De repente o cara vai falar, vai chegar com um problema operacional, o diretor vai falar, não sei o que é isso não, você tem que falar com o seu gerente lá. Né? O gerente lá do seu setor é que vai resolver esse problema. Imagina, o diretor da empresa é um cara administrador, então ele administra toda a empresa. Aí o cara vem com um problema técnico na parte operacional. Ele vai falar, não, vai falar com o seu gerente, que é o engenheiro, que é o cara que entende disso aí. Eu não entendo. Eu não vou conseguir resolver esse problema para você. Volta lá na parte operacional e conversa com o seu gerente, com o seu coordenador. Eles vão resolver isso para você. Né? De repente, o diretor da empresa, né, traz um problema lá de ações, traz para o setor operacional e fala, pessoal, estou com um problema nas ações aqui, as ações estão baixas, estou tentando vender. O pessoal da parte operacional vai olhar para ele e vai falar, pô, você está no lugar errado. Né? Você tem que subir um pouco mais acima aí, porque aqui nós só entendemos de máquina. Né? É lógico que tem suas exceções, tá, gente? Eu sei que tem pessoas que estão estudando, estão buscando conhecimento, estão na parte operacional por questão exatamente de ponte, né? Está ali por um tempo, procurando uma oportunidade para crescer dentro da empresa. Então, eu não vou dizer que ali 100% das pessoas não entendem, porém, eu posso dizer que os 80%, 90% não vai entender do assunto. Seu Divino, gostaria de compartilhar? Não, é só uma dúvida, só uma pergunta, quer dizer. E essas pessoas que utilizam a linguagem dos sinais de Libra, como é que o RH pode atender essas pessoas? Porque tem empresas que tem contrata, né? Como é que eles fazem se a pessoa não sabe? Então, quando o RH vai contratar uma pessoa, né, que fala por sinais, geralmente a gente vai analisar o currículo dessa pessoa. É lógico que a gente não vai colocar essa pessoa num local onde a gente precisa ter uma comunicação constante com muitas pessoas diferentes, porque nem todo mundo consegue comunicar por sinais. A maioria das pessoas não consegue. Então, sim, são raras pessoas que vão conseguir comunicar por sinais. Então, eu tenho que colocar essa pessoa num ambiente, né, executando um trabalho ou uma função que não exige ele estar comunicando, né, com muitas pessoas. Então, ele vai comunicar com um grupo de pessoa menor
né, esse grupo de pessoa também vai ter ali o conhecimento. Geralmente tem pessoas que trabalham dentro da empresa que têm esse conhecimento, e aí a gente vai colocar essa pessoa para trabalhar ao lado de uma pessoa que já tem esse conhecimento. É como se eu contratasse uma pessoa que só fala inglês. Aí eu preciso contratar essa pessoa para colocar dentro da empresa. Então eu vou ter que contratar outras pessoas que falam inglês, ou eu vou ter que colocar ela próximo de pessoas que falam inglês. Então imagina que na empresa eu tenho 5 colaboradores que falam inglês fluente. Então essa pessoa vai encaixar perfeitamente bem próximo dessas pessoas que falam inglês fluente. Então eu vou tentar remanejar ela nesse setor. E da mesma forma, a pessoa que fala, né, com sinais, com língua de sinais, eu vou colocar ela próximo de pessoas que a entende e compreende o que ela fala através dos sinais, certo? Então eu vou remanejar para que essa pessoa não sofra, né, transtornos com pessoas que não vai tentar ali talvez entender o que ela está tentando falar, o que ela está tentando expor, né? E geralmente a gente tem pessoas que falam por sinais, que são extremamente inteligentes, têm um conhecimento extraordinário em TI, né, que é a tecnologia da informação, na parte de planilhas. Então a gente tem muitas pessoas que são extremamente inteligentes e que podem sim ser contratadas e remanejadas em alguns locais dentro da empresa, certo? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida. No caso de uma empresa multinacional, ou multitelevisiva e tal, muito grande, e aí, no caso, ela tem normalmente uma assessoria de imprensa. Essa assessoria de imprensa, ela vai entrar dentro dessa comunicação empresarial ou ela vai entrar dentro de outra parte estratégica? Provavelmente ela vai estar ligada no RH, e aí ela vai ter acesso não somente na comunicação, mas ela tem acesso privilegiado a muitas outras informações. Porque como que ela vai, para ela poder passar algo sobre a empresa, ela precisa conhecer a empresa. Então, por Sim, isso que nós falamos que o RH, ele é um cérebro da empresa, é onde funciona tudo. Então, essa equipe aí de comunicação não vai estar só na parte, né, de comunicação empresarial, mas ela também vai estar inserida para ela conhecer um pouco melhor a parte jurídica da empresa, que também está no RH, a parte nós falamos da parte da cultura organizacional da empresa, que também está no RH, ou seja, essa parte, né, dessa comunicação de mídia, ela vai estar intrinsecamente ligada à parte de marketing da empresa, porque quando a gente fala dessa equipe de comunicação, ela não vai, por exemplo, dar uma entrevista só porque é uma empresa grande. Não, tem um objetivo por trás. Qual que é o objetivo? Promover a empresa. Toda a informação referente a empresas grandes vai ser para promover a empresa, né? Tem uma equipe de reportagem querendo falar com a parte de comunicação da empresa, aí a parte de comunicação já vai bolar um marketing ali rapidamente para poder dar ali, para servir, né, para a população, para que a população possa conhecer a empresa, os valores, a cultura. Então, acaba que esse pessoal vai estar ligado ao RH e o RH está ligado a tudo dentro da empresa. É mais ou menos isso? isso, ok, então. Obrigada, professor. Então, tá tudo ali, gente. Tá tudo no RH. É incrível. O RH, gente, é tão importante, que se vocês conseguirem entrar no RH, né, para trabalhar no RH de uma empresa, vocês vão ficar, né, de boca aberta. Porque assim, o RH de uma empresa, é lógico que quando a empresa é muito grande, a gente faz a descentralização. Então é um RH descentralizado. Então a gente vai ter a parte
recrutamento e seleção, a parte dos indicadores, a parte de jurídica, mas tudo está ligado no RH, né? Porque às vezes a gente, se for muito grande a empresa, a gente não consegue administrar isso tudo dentro de um espaço só. Então a gente tem que fazer uma descentralização, mas tudo está ali ligado no RH, porque são informações, uma informação dependendo da outra, uma informação dependendo da outra. Então não tem como a gente não ter esse vínculo, né? Por exemplo, a parte jurídica da empresa. Como que a parte jurídica vai defender a empresa de um processo trabalhista se ela não tem acesso à ficha do colaborador? E essa ficha está lá no RH. Então, é tudo muito ligado, tá tudo muito junto, tudo muito misturado. Porém, né, é tudo muito misturado, mas cada um no seu quadrado, cada um fazendo o seu serviço, a sua função, e a empresa vai crescendo, ganhando força e vai embora. Agora, por isso que precisa da boa comunicação. Já imaginou esse tanto de gente trabalhando no mesmo lugar, com informações, o tempo todo, informação indo, informação voltando, e aquela loucura toda? Se a comunicação não for boa, de repente a parte jurídica está defendendo a empresa de um processo do João pensando que é do Marcelo, o processo do Marcelo defendendo o processo da Maria pensando que é do Marcelo, ou seja, se não tiver uma boa comunicação, o negócio vira bagunça, né? E a parte jurídica, por exemplo, vai defender a empresa de um processo trabalhista. Aí a empresa não passa as informações corretas para o advogado, o RH, parte ali de RH, não passa as informações corretas para o advogado. Aí o advogado vai montar um processo de defesa, mas como que ele vai montar se ele não tem as informações? E se as informações forem erradas? E ele montar o processo com base nas informações erradas que foi passado? Imagina, na hora que ele chegar diante de um juiz lá para defender o processo com informações erradas e aquela coisa toda, e aquele negócio vira uma bola de neve, de repente o processo era uma coisa, de repente o advogado está defendendo, está com a defesa com o processo de outras. Imagina, que loucura que ia virar esse trem. Então precisa ter comunicação certeira, organização, para que as coisas funcionem da maneira correta. Seu Divino, pode falar? Professor, você lembra dos anos atrás, mas você não lembra mais ou menos a data, não, que ocorreu um escândalo aí de vazamento de informações aí, que em empresa parece, alguns donos, não sei se o rapaz jogou na mídia, eu quero lembrar como é que chama, mas você lembra desse escândalo que teve uns anos atrás? Eu acredito que eu ouvi falar, assim, tem uma leve lembrança que eu ouvi falar de alguns escândalos de documentação mesmo, sendo espalhada aí, causando vexame. Mas eu me recordo muito pouco dessa história. Mas existem muitas. A Operação Lava Jato mesmo, ela escancarou muita coisa, né, sobre algumas empresas, né, muita fraucatua, digamos assim, de muitas empresas. E isso foi exposto, né, o que acontecia lá dentro. Agora, quando a gente volta, né, para a parte aí de comunicação, a gente precisa alinhar, né? Quando a gente fala desse alinhamento, isso pode acontecer em empresa pequena, empresa grande, tem que ter um alinhamento muito bem ajustado, porque se essas informações foram fidedignas, nunca vai ter problema com lei trabalhista, né? Nunca vai ter problema com colaborador. É lógico que se estiver agindo correto, né? Que se não tiver, é lógico que vai ter problema. Mas de repente, por falta de informação ou por informação errada, né? Se a comunicação for boa, a gente não vai ter problema. Então precisa funcionar muito bem. E a rádio peão, a gente fala da rádio peão dentro da empresa, né? A rádio peão dentro da empresa é um problema sério que a gente enfrenta. Por que que é um problema sério?
Às vezes a pessoa escuta, né, um assunto e aí ele já sai contando aquilo ali como verdade ou contando aquilo ali como algo, né, muito importante. E aí aquilo vai contando um para o outro, um para o outro, um para o outro. Né? Eu me lembro uma época que eu trabalhava na Perdigão e aí um colaborador jogou na Rádio Peão que a Perdigão estava quebrando. Ah, a Perdigão está quebrando, ela vai fechar daqui 20 dias. E aquilo espalhou, a Perdigão está quebrando, vai fechar daqui 15 dias, daqui 20 dias, a Perdigão está quebrando, vai fechar daqui 20 dias. Aquilo foi mais ou menos umas 2 horas, 10 mil funcionários já estavam sabendo que a empresa ia quebrar em 20 dias. Aí eles tiveram que fazer uma reunião com os colaboradores para falar que aquilo era uma informação errada, né? Que foi alguém maldoso que começou a soltar aquela informação, mas que era uma informação falsa, que a empresa não estava quebrando coisa nenhuma, mas já tinha gente chorando, já tinha gente desesperado, já tinha gente morrendo. Então, assim, é complicado, né? Então, a comunicação, ela é muito boa para o bem, né? E a má comunicação também é muito ruim, né? Porque se a gente comunicar algo que é ruim, o que é errado, isso também espalha como veneno. Eu até costumo dizer que as coisas ruins espalham mais do que as coisas boas, né? As coisas boas é difícil você colocar na cabeça das pessoas, mas as coisas ruins, meu Deus do céu. A pessoa faleceu lá no Ceará, 10 horas da manhã, quando é 10h10 da manhã, o mundo inteiro já está sabendo que ele faleceu. Então, assim, notícia ruim espalha como palha no vento. Vai embora. Notícia boa já é muito diferente, né? A gente tenta introduzir uma notícia boa e essa notícia dá trabalho para chegar onde precisa chegar. E aí a gente vai utilizar muitos canais dentro da empresa e fora da empresa para espalhar melhor as notícias que precisam ser espalhadas ou as informações que precisam chegar até os colaboradores. Por exemplo, vamos ter um feriado, né, na sexta-feira e aí sábado vai ter produção normal, ou a gente vai ter o feriado na sexta-feira, vai emendar sexta, sábado, domingo, e aí a gente precisa fazer, né, o anúncio de divulgação dessa proposta ou dessa informação e colocar nos murais. Os murais, eles são muito importantes dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, porque nos murais a gente pode colocar informações importantes. Só que a gente tem que trancar o mural, tá? Porque se a gente não trancar, vai um engraçadinho e coloca uma fake news lá no mural. Isso pode acontecer também. Aí de repente tem gente aí chorando por conta de uma informação errada. Então tem que ser trancado, né? O mural, existe um mural que é feito, muito bem feito, aí tem uma proteção de vidro e aí a gente coloca um cadeado, né? Porque senão os engraçadinhos vai lá e coloca fake news lá dentro do quadro, porque tem gente para tudo nessa vida. Coloca piada, né? Lá no mural da Perdigão, tinha um mural lá e era até engraçado. Antes de colocar o cadeado, porque as pessoas contavam as fofocas, né? Eles escreviam as fofocas e colocavam lá, a pessoa tinha tempo para escrever uma fofoca e colocar lá no mural. E aí ele passava desconfiado quando não tinha ninguém olhando e puf, colava a fofoca lá no mural. E aí vocês sabem, né, o que acontece. O negócio espalha igual folha no vento, igual pena no vento, jogado de cima de uma montanha. E aí teve que trancar o mural, né, para acabar com essas gracinhas que o pessoal tinha lá. Agora, a boa comunicação é muito importante, né? Quando a gente quer comunicar algo bom, algo legal, uma informação que é importante para a empresa, então a gente vai usar o mural, a gente vai deixar lá disponível para os colaboradores. Vocês já trabalharam em empresas, né, que tinham uma comunicação ruim, né, que passava a comunicação, de repente tinha que refazer, tinha que vir alguém consertando porque a comunicação não era boa? Os lugares que vocês trabalharam, a comunicação fluía perfeitamente bem? Sim, na onde eu trabalhei era a comunicação boa. Tinha comunicação
clara com os funcionários. Muito bom, Flavinha. Mais alguém gostaria de compartilhar? Vou compartilhar com vocês aqui a nossa apostila. Eu deixei ela lá já à disposição para vocês na aula de hoje. Essa nova apostila para vocês darem uma olhada. Comunicação empresarial. Você sente falta de um clima de cooperação e parceria entre os colaboradores da empresa? Pode ser que não, né? De repente, na empresa que vocês trabalham está tudo bem, mas de repente tem aquele clima, né? Está faltando aquele clima de cooperação, de parceria. Pode ser que seja necessário revisar ou elaborar um planejamento adequado de comunicação empresarial. Afinal, ela é responsável pelo modo de interação que acontece com o público interno, né, os colaboradores, e externos, os clientes e fornecedores. Então, a comunicação ela tem que ser clara dentro e fora da empresa, porque dentro temos os colaboradores e fora nós temos os clientes e os fornecedores. E nós vamos aprender nesses dias, né, eu vou fazer só essa breve introdução, nós vamos falar sobre a comunicação empresarial, né, um conjunto de técnicas e estratégias para impactar positivamente todos os públicos da companhia e despertar uma ótima percepção da marca. Existem dois tipos principais de comunicação empresarial: interna, que é voltada para os colaboradores, líderes da organização, e a externa, que é focada no mercado em geral, como clientes, parceiros e concorrentes. Dentro de cada tipo, há alguns fluxos de comunicação empresarial: descendente, ascendente, horizontal, transversal e circular. Nós vamos falar desses grupos depois, tá? A gente vai desmiuçar cada um deles. Comunicação empresarial é o principal alicerce da construção da identidade de uma marca. Ela muda a forma com que as pessoas percebem a empresa, transmitindo credibilidade e autoridade. A ideia é tornar a empresa querida pelos públicos internos e externos. Para montar um plano de comunicação empresarial eficiente, estude sobre a empresa e o mercado. Faça uma análise SWOT. Olha nós falando da análise SWOT de novo. Defina metas e objetivos. Elabore as ações estratégicas, segmente conteúdos, escolha os canais de comunicação e determine métricas e indicadores de desempenho para acompanhar os resultados. Olha onde entra os indicadores de desempenho aqui também. Tá vendo que o negócio funciona de forma muito junta, ou ajuntada, ou sincrônica. Então, é uma coisa puxando a outra, ou é uma contribuindo com a outra. Está tudo ligado, está tudo muito ligado nessas ferramentas. Bom, é isso, né? Nós vamos estar falando sobre esses temas nas próximas aulas. Nosso horário aqui praticamente já foi, né? A gente fez praticamente aqui uma introdução e a gente vai deixar para entrar mesmo no conteúdo aí na próxima aula, porque se a gente entrar hoje a gente não vai conseguir muita coisa, que já está praticamente vencido o nosso horário. Então, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, quer trazer alguma coisa nesse sentido? Comentários, a questão da comunicação.
Não? Por enquanto, tranquilo, professor. Cristiane, pode falar? Não, professor, é porque eu lembrei a respeito da comunicação ruim, quando é uma comunicação ruim, eu lembrei de um caso, eu não sei se o senhor vai lembrar, ou alguém da sala, daquele caso de um rapaz, já há um bom tempo, ele tinha um site de informação, era tipo assim, um site investigativo e tal, de pessoas que eram procuradas pela polícia. Aí fizeram um retrato falado de uma mulher. Eu não lembro qual era o estado, não lembro se era no Nordeste ou em São Paulo mesmo. Mas aí pegaram e ele soltou isso na internet e deu de parecer. Essa mulher, esse retrato falado dessa mulher, pareceu muito com uma mulher lá de uma determinada cidade. E aí eu lembro que passou no jornal, fizeram um linchamento nessa mulher, coitada, era uma mulher casada, tinha uma menina, uma menina pequena, acho que devia ter uns 5 anos essa menina, e falou-se que ela era procurada por sequestrar e abusar de crianças. E aí virou a cidade em peso, foi lá atrás dessa mulher e tal, e a coitada da mulher tinha até, assim, tinha um distúrbio mental, sabe? E aí eu lembro que até tinham cena, gravaram, arrastaram essa mulher pela rua, bateram nela, o marido desesperado, o pessoal segurando o marido, e tudo assim. Aí depois, ela até morreu, coitada. Mas aí depois provou que não era ela, que não tinha nada a ver com ela mesmo. Só que, né, ela não aguentou, não resistiu. E aí mostrou, depois, eu lembro que depois foram investigar, porque como tinha tido a gravação, o pessoal gravando lá, aí pegaram, né, porque a polícia pegou e começaram a procurar, identificar as pessoas que participaram desse linchamento. Só que isso, assim, quando o senhor falou a respeito da comunicação ruim, eu me lembrei dessa história, porque, assim, gente, a irresponsabilidade de uma pessoa fazer isso, sabe? Colocou a vida de uma inocente em risco. E assim, aí a pessoa que fez isso, o dono do site, eu lembro que ele não foi condenado nada, respondeu um processo em liberdade e tal, porque usaram uma questão aí que parece na época ainda não tinha ainda essa questão de uma legislação firme em cima dessa questão de quem publica as coisas na internet. Então, estava assim, ainda no começo, caminhando essa questão da responsabilidade na internet. E eu lembro disso, isso me marcou muito, assim, como que uma comunicação ruim pode acabar com a vida de alguém. Muito bem, Cristiane. A gente fica triste, né? Algo assim muito ruim. E eu já vi casos também de homens serem lixados, morrerem e por conta de informação errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sejam cautelosos, não sejam promovedores de informações que vocês não conhecem. Hora ou outra chega no nosso WhatsApp. Vamos compartilhar essa imagem, vamos compartilhar isso. E a gente não sabe nem de onde que está vindo, se é uma fonte segura, se não é, se é verdade, se não é. Então tome muito cuidado ao compartilhar alguma informação, principalmente informações pejorativas, informações que vai prejudicar outra pessoa. Independente dessa pessoa ter errado ou não, quem tem que fazer a justiça não é eu. Agora de repente você viu uma imagem, né? Está sendo procurado o fulano. E aí você conhece o fulano, você viu o fulano. Não vá fazer justiça com as mãos, não. Liga para a polícia. Pede a polícia para ir lá a investigar, para saber se realmente aquilo é verdade, se não é. Não façam justiça com as próprias mãos. E não sejam promovedores de informações falsas ou informações que vocês não conheçam. Tomem muito cuidado com isso. Compartilhe coisas boas. Isso faz bem para a nossa alma e alegra as outras pessoas ao nosso redor. No mais, eu quero agradecer vocês pela participação. Peço vocês que vão
observando aí no dia a dia de vocês informações relacionadas à comunicação para vocês trazerem para a sala de aula para a gente poder conversar. Muito obrigado pela participação. Alguém mais deseja compartilhar, fazer perguntas? Muito obrigado a todos vocês. Tenham um excelente final de noite. Amanhã a gente retorna no mesmo horário para a gente falar um pouco mais sobre comunicação empresarial. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Bom descanso para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Até amanhã.